E aí, gente, beleza? Retomando aqui hoje, sexta-feira, pelo YouTube, às 18 horas, às sextas-feiras, estou retomando aqui aquela aula de interpretação textual. Eu parei um tempo pela correria mesmo, muita correria, mas estou retomando agora. Interpretação textual às sextas-feiras. Nas aulas anteriores de interpretação textual, eu falava sobre elementos da comunicação. Falei da função informativa, da função emotiva, falei da apelativa, da fática, da poética e falei da metalinguística. E já que estou falando desse assunto, teoria da comunicação, claro, eu sou obrigado a falar agora um pouco sobre linguagem, língua e fala. Esses conceitos são importantíssimos, por favor. Linguagem, língua e fala. Não confunda esses conceitos, por favor. Olha só. A linguagem é a comunicação em sentido geral. A comunicação em sentido geral é a linguagem. Só o fato de você estar andando na rua e o outro perceber você e você perceber o outro, pronto, já houve uma troca de informação. Mesmo que seja uma informação não organizada, mas já é um contato, é a percepção do outro. Isso já é linguagem. Isso já é linguagem. É claro, por exemplo, que a linguagem que nós estudamos aqui é a linguagem puramente humana. Mas se você, criatura, está andando pelo mato e vê uma onça e a onça ver você, e você pensa, meu Deus, uma onça, e a onça, kkkk, né? Uma presa. Pronto, já aconteceu comunicação, já aconteceu troca de informação. Isso já é linguagem. Isso já é linguagem. A linguagem é qualquer contato, é qualquer percepção do outro, é qualquer situação comunicativa que envolva um emissor e um receptor. Já a língua é a comunicação em sentido social. Língua pode ser chamada também de código. A língua é o próprio código, claro. E o que é o código? É a organização social da comunicação. Na verdade, é a convenção social. É porque aqui no Brasil eu uso a língua portuguesa falada, que é um código. Eu uso a língua portuguesa escrita, que é um outro código. Não confunda. A língua falada é um código. A língua escrita é outro código e são códigos. E são códigos. Beleza ou não? Claro. Da mesma forma, o verde siga e o vermelho pare no trânsito, lá no semáforo. Isso é código. Isso é código. Por que isso é código? Porque é uma convenção social. É um sentido social. Certo? É uma codificação social. É a comunicação padronizada por uma determinada sociedade. Tanto é verdade que a língua é modificável de sociedade para sociedade. Prova disso é que a língua é modificável de sociedade para sociedade. Beleza? Agora, é claro que aqui, é lógico que aqui nós estamos falando da comunicação humana. É claro, estamos falando da comunicação humana. Mas existem relatos, por exemplo, de situações em que golfinhos são capazes de criar uma língua. Baleias, certo? Como é que o especialista acaba descobrindo isso? Imagine o seguinte, pense uma família de golfinhos aqui no litoral brasileiro, certo? E eles se comunicam por determinados sons. Cada som quer dizer uma coisa. Aí eles pegam, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né? E um exemplo fictício. Eles pegam, por exemplo, um outro golfinho. Apesar de fictício, acontece mais ou menos assim mesmo. Pegam um outro golfinho da mesma espécie, mas lá da costa da África, e trazem o estrangeiro. E introduzem o estrangeiro nessa família. Pronto, a comunicação vai ser prejudicada. Eles não vão se entender. Olha que interessante, golfinho é capaz de criar som que tem significado, e essa informação
é transmitida de geração para geração, diferentemente do latir do cachorro, porque o latir do cachorro é instintivo. Agora, certas espécies, então, são capazes de produzir cultura, que é o conteúdo transmitido de geração para geração. Cultura nesse sentido, é claro. É óbvio que isso nem chega perto da capacidade humana de transmitir conteúdo de geração para geração. Mas quando eu falo de língua, eu falo desses acordos, dessas convenções. E claro, a mais sofisticada língua que nós usamos é a língua portuguesa, certo? Mas há vários padrões, os gestos, o jeito de olhar, o jeito de andar. Tudo isso tem suas modificações de sociedade para sociedade. É claro que, de acordo com quem estuda, por exemplo, as contrações faciais, as expressões faciais, certas expressões são padronizadas. Mas no corpo, na linguagem corporal, e isso é coisa que sempre cai no Enem, lá na competência de número 3, a linguagem corporal é também aprendida socialmente e muita coisa da linguagem corporal é social. Tanto é verdade que aquelas crianças que já foram encontradas vivendo entre animais, como a famosa história de Amala e Kamala, duas irmãs, provavelmente eram irmãs, que foram criadas entre lobos, ou foram encontradas vivendo entre lobos, e andavam de 4. Tinham, por exemplo, a musculatura dos braços mais desenvolvida do que a musculatura das pernas. Veja como que a questão social alterou até o balanceamento muscular das meninas. E é interessante como que elas tinham dificuldade de entender coisas abstratas. Por exemplo, depois que foram viver numa sociedade humana e não viveram muito tempo não. Ou seja, até o ato de ser bípede, de andar com os 2 pés, tem muito mesmo de social. Isso não é instintivo, é social. E é importante que você entenda isso. E que os vestibulares e o Enem têm começado a cobrar isso. Linguagem, comunicação em sentido amplo. Língua é a comunicação aprendida socialmente. E são as convenções de comunicação. E fala. Fala é a mesma coisa que voz. Que é a mesma coisa que discurso. A fala é o seu jeito de falar. A fala é o seu jeito de se expressar. A sua fala é sua. A fala ou o discurso é a comunicação em sentido pessoal. E cada pessoa no mundo tem a sua fala, o seu jeito de falar, a sua digital linguística. De certa forma, eu poderia representar assim, ó. Se você conversa com alguém, pronto, você está conversando com alguém. Se você está conversando com alguém, já existe linguagem, claro. Já existe linguagem logo de cara. E se você está usando a língua portuguesa, então existe uma convenção social. A linguagem é a comunicação em sentido amplo. A linguagem é a convenção social. E você tem o seu jeito de falar. Você tem a sua fala, a sua maneira de falar. E cada pessoa no mundo tem o seu jeito de falar. A linguagem é geral, a língua é social e a fala é pessoal. E quando eu digo que você tem seu jeito de falar, não é só o tom de voz, não é só o jeito de mexer a boca, não é só a pronúncia, não é só o sotaque, é inclusive a escolha de palavras e tudo o que está associado à língua. Beleza? Tranquilo? Na próxima semana eu vou falar sobre um assunto que o Enem adora, que são os fatores que influenciam a fala. Anotou aí? Espero você, tá, criatura? Um abraço!